Números 22. E os descendentes do persistiu com o grande pastor se deslocaram. Eles acamparam nas regiões do poente do antepassado, ao cruzar o que desce de Aroma. 2. E o despojador, descendente do pássaro, viu tudo o que persistiu com o grande pastor fez a falador. E do antepassado imigrou muito frente ao povo, porque esse era muito. Então, do antepassado recuou da frente dos descendentes do persistiu com o grande pastor. 4. E do antepassado disse aos velhos de briga: Agora esta convocação vai lamber todos os nossos arredores, como o boi lambe o verde do campo. E o despojador, descendente do pássaro, era rei do antepassado naquela época. 5. Então ele enviou informantes ao engole-povo, descendente do queima, para desatamento, que é acima do rio, na terra dos descendentes do povo dele, para chamar ele, dizendo: Veja, um povo saiu dessitiado. Veja, ele cobriu o olho da terra e ele está assentado à minha frente. Agora vamos começar. Versículo 6. Então agora mesmo vá, desfavoreça este povo para mim, porque ele é mais denso do que eu. Talvez eu tenha capacidade de golpear ele e eu expulse ele da terra, porque eu tenho conhecimento que aquele a quem você favorece está favorecido e aquele a quem você favorece está desfavorecido. Agora aqui, esse desfavorecer, nas traduções tradicionais, vai estar amaldiçoar. E favorecer está nas traduções tradicionais como abençoar. Eu coloco dessa forma porque o que dá-se a entender é que a palavra abençoar, ela não tem encaixe absoluto diante de como a nossa cultura funciona hoje. Por exemplo, você tem versículos onde fala Deus seja abençoado, tá? Mas Deus seja diante de de o que nós temos como conceito de abençoar, não faz sentido você abençoar Deus. Faz sentido você favorecer ele, porque você pode favorecer ele no seu coração ou de outras formas. Então você consegue favorecer ele ou a causa dele ou a tudo mais. Mas a questão do abençoar fica estranho. E eu vi que teve encaixe absoluto. Então, o oposto de favorecer é desfavorecer. Então, o que acontece? O, o despojador, né, enviou pessoas ao engole-povo para que ele desfavoreça o povo de Israel, persistiu com o grande pastor. E, se eu não me engano, o amaldiçoar vem de algo que os gregos colocaram em jogada, porque tem muito a ligar com a palavra, com dizer, com o verbo dizer, com o verbo falar. Então, por exemplo, abençoar, da forma que é traduzido, seria como falar bem de, né? Aquele bem falar, ou bem dizer. É daí que nós temos o abençoar, porque você soa bem da pessoa. Mas o que acontece? Parece que ficou muito no contexto da mecânica de como isso é feito e não da intenção por trás. Por exemplo, quando você fala bem de alguém, você está de uma forma favorecendo a pessoa, né? Mas o que acontece? Pegaram apenas a física da coisa, ou uma das, porque falar bem de alguém não é a única forma de favorecer, existem outras formas de favorecer, e nós vemos que o bom livro, ele usa esse abençoar de outras formas, né? Deus favoreceu o povo, né? Só que Deus não necessariamente ele fala bem do povo, às vezes ele favorece de outras formas. Então, usar o abençoar para tudo acabou tirando esse aspecto generalizado de que é favorecer e não dizer bem ou abençoar, que acabou virando uma coisa meio mística. Mas é algo físico, né? Quando você favorece alguém, você favorece de forma clara. Então vamos lá. E esse denso
Ah, esse denso aqui é interessante, porque essa palavra denso, né, aqui, ó, porque ele é mais denso do que eu, nas traduções tradicionais, ó, em uma está como poderoso, na outra está como forte, a outra está como poderoso e na outra está como poderoso. Só que outra palavra que é usada para poder. A raiz dessa palavra é a palavra osso, e osso é algo denso. Então, por exemplo, quando eles carregam os ossos de José do Egito, é essa palavra que é usada. Sabe? Então, é muito interessante. É como se fosse eles são mais ossudos do que eu. E daí tem outras aplicações também. Por se referir a literalmente osso, ou talvez seja eles são mais estruturados, ou, ou de forma ou simplesmente mais, tá? Mas o fato de ter escolhido justamente a palavra osso, eu não quis usar mais porque tem outras palavras que têm a ver com quantidade. Então eu acabei deixando como denso. Mas eu poderia ter deixado aqui, porque ele é mais ossudo do que eu, que teria dado encaixe. Talvez eu tenha a capacidade de golpear ele e eu expulse ele da terra. Aqui em uma está lançar, expulsar, tá? Mas esse aqui, ó, como que eu sei que é expulsar? É, porque é a raiz da mesma palavra que tem um dos filhos de Levi, que se chama expulso. Então, é expulsar. Então, então agora mesmo vá, desfavoreça este povo para mim, porque ele é mais denso do que eu. Talvez eu tenha capacidade de golpear ele, e eu expulse ele da terra, porque eu tenho conhecimento que aquele a quem você favorece está favorecido, e aquele a quem você desfavorece está desfavorecido. 7. E os velhos do antepassado e os velhos de briga foram com as partilhas na mão deles. Eles entraram ao engole-povo e falaram a ele as falas do despojador. Esse partilhas é muito interessante. Esse partilhas é o conceito. Tá. A palavra demônio no Novo Testamento, a raiz dela é a palavra partilhar. É como se eles acreditassem que as partilhas eram feitas por esses espíritos, tem alguma coisa assim. Então, o fato deles levarem partilhas aqui e no Novo Testamento a raiz da palavra demônio ser partilhadores é muito simbólico de o que, de fato, essas pessoas já desde aqui atrás acreditavam. Em alguns lugares é traduzido como sortes. Aqui, ó. Aqui cada um colocou uma coisa, ó. Aqui um colocou preço, outro colocou quantia necessária para pagar, outro colocou preço e a outra colocou quantia necessária para pagar. Porque eles não fizeram essa ligação, de que tem ligação com a questão de demônio do Novo Testamento. Então eles levaram as partilhas, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Eles entraram ao engole-povo e falaram a ele as falas do despojador. E ele disse a eles: assentem aqui esta noite, e eu vou retornar a vocês fala, conforme salvação falar a mim. E os líderes do antepassado se assentaram com o engole-povo. Então aqui é interessante, porque ele de fato tinha contato com salvação. Só que ele não é do povo de Israel, do perstil com o grande pastor. Então já desde o começo nós vemos que não é exclusivo ao fato de alguém ser da descendência do perstil com o grande pastor. É exclusivo a buscar, de alguma forma, salvação de coração. E o Salvador entrou ao engole-povo. Isso aqui é sensacional. Aqui, ó, em uma tá e Deus veio, todas está como veio. E sim, isso aqui é usado às vezes como verbo vir. Só que também é usado como entrar. Tá? Na maioria dos lugares nós vamos ver como entrar. Inclusive, mais oficialmente é entrar. E aquilo que eu falo, o Salvador, ele entra na pessoa e ele fala pelo coração dela.
Então é muito interessante como o texto usou até mesmo a palavra entrar aqui. Inclusive, essa é uma palavra que eu dou preferência para usar entrar. Tem certos contextos que ela não tem encaixe como entrar. Aí eu acabo colocando chegar ou foi. Foi não, veio. Mas é muito no sentido de entrar. 10. E o engole-povo disse ao Salvador: o despojador, descendente do pássaro, rei do antepassado, enviou a mim. 11. Veja, o povo que saiu desse sitiado cobre o olho da terra. Agora venha, perfure ele para mim. Talvez eu tenha capacidade para batalhar contra ele e eu expulse ele. Agora aqui, ó. Aqui em uma está como amaldiçoar, só que não é o mesmo amaldiçoar que nós vimos antes, que eu traduzi como desfavorecer. Outro aqui também, amaldiçoar. Três traduções chamando de amaldiçoar. 4 traduções tradicionais chamando de amaldiçoar. E por que que... Bom, primeiro que essa palavra é usada como perfurar. E é aquilo que eu falo. Quando você começa a errar e você tem uma vida diante de salvação, você começa a sentir um negócio da pele como se você estivesse sendo perfurado. E nós vemos isso pela questão aqui dessa palavra amaldiçoar ter ligado com a palavra desfavorecimento. Eles não estavam completamente errados. Eles não usaram o mesmo verbo. Mas quando nós vamos à cruz, mais adiante no Novo Testamento, tem um versículo do Antigo Testamento que fala: desfavorecido é todo aquele que é pendurado numa madeira, que o Novo Testamento chama de desfavorecido é todo aquele que é pendurado numa cruz. Se liga nesse sentido. Então, por exemplo, quando Cristo é pendurado na cruz, tem essa questão de ele estar desfavorecido por conta de ter tomado o erro da humanidade sobre ele. Só que ali na cruz ele também foi perfurado. Então, ao ter a conexão aqui, tanto do perfurar sendo usado no contexto de amaldiçoar e o desfavorecer sendo usado no contexto de amaldiçoar, quando você chega lá na cruz e você vê isso, você enxerga esse belo encaixe que tem no Antigo Testamento. Só que, quando você lê o Novo Testamento e lembra, amaldiçoado, desfavorecido, é todo que está na cruz, e o Cristo foi perfurado, e você começa o Antigo Testamento novamente, e você chega aqui em Números 22, você enxerga a cruz. Então esse acaba sendo um daqueles momentos de grande intimidade, quando você saca que você acaba baixando a cabeça e sentindo que, de fato, a cruz está por todo o Antigo Testamento. E é por isso que a Bíblia ela é uma leitura cíclica, porque tem coisas que você pega lá na frente que quando você começa, você pega aqui atrás. E daí você vai passando dessa forma. E o foco disso tudo o aprendizado é legal, mas é muitas vezes aquele momento inspirado de oração que você vai ter simplesmente quando você saca isso, quando você passa e você sente a sutileza dessas palavras. Mas para que isso aconteça, é importante que elas estejam o mais literais possível, porque senão não tem esse encaixe, senão é amaldiçoar lá em cima e amaldiçoar aqui embaixo. Então você não faz a ligação com a perfuração do Cristo na cruz, simplesmente fica amaldiçoar e amaldiçoar. Então, é por isso que é importante deixar o mais literal possível, a ponto de conseguir entender, porque você consegue realmente absorver de uma forma mais significante o texto. Né? Porque, para ele vencer a batalha contra os de Israel, ele precisava que fosse perfurado, né? Então, ali o que acontece, né? No Novo Testamento se diz, né? Porque o perseguidor venceu, né, a batalha, mas depois o verdadeiro vencedor vai ser Jesus, salvação, Cristo. Então, você vê tudo isso do Novo Testamento se encaixando aqui, em Números. E é por isso que a Bíblia ela é um livro cíclico, porque quando você passa por lá e você vem aqui, você tem essa preciosidade. E lembrando que, para batalhar contra ele e eu expulsei ele. O que aconteceu depois da crucificação, muitos anos depois, acho que
30 anos depois, 30, 40 anos depois, eles foram expulsos da terra de Israel. Veio, se eu não me engano, foi Tito, em 70 depois de Cristo, que foi e fez um sítio em Jerusalém. Então, não passou uma geração inteira entre o que ocorreu na cruz e esse grande ataque que teve em Israel no ano 70.